Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre as Escrituras Sagradas com vocês. Hoje a gente vai ver a importância de estudar a teologia sistemática, ou seja, as doutrinas cardeais da nossa fé. Eu fiz uma divisão de 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a divindade e a sua revelação. A segunda parte vai falar da origem do homem e o seu final. E a terceira parte vai falar sobre a origem dos anjos e dos demônios. Então essa primeira parte a gente vai ver sobre o primeiro tema, que é a doutrina das Escrituras Sagradas, que dentro da teologia a gente chama sobre bibliologia, a qual a gente vê sobre a origem da Bíblia, como ela é dividida, ou seja, no Antigo Testamento é dividida com livros da lei, históricos, poéticos, proféticos. E no Novo Testamento como evangelhos, históricos, cartas paulinas, cartas gerais e proféticos, que é Apocalipse. E também a gente vê sobre a ideia da revelação geral e especial. Ou seja, a revelação geral é que todo o universo testifica que há um Deus, Criador, soberano, aquele que não só criou, mas sustenta e dirige não só o universo, mas também a história da humanidade. Essa é a revelação geral, a qual nos diz que há um Deus que de fato criou tudo. E também temos a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada e o Verbo encarnado. E a gente também estuda dentro da bibliologia ou da doutrina das Escrituras Sagradas sobre a importância da gente valorizar tanto, porque ela é a própria palavra de Deus e a gente vê como que ela surgiu, qual que foi o desenvolvimento histórico para ela poder estar nas nossas mãos hoje. Quanto sangue não foi derramado para que de fato ela pudesse chegar hoje em nossas mãos. Então há uma importância de fato de estudar sobre a doutrina das Escrituras Sagradas, porque a gente tem hoje 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, totalizando 66, houve muitos debates, houve muitas guerras, e há religiões dentro do cristianismo e também fora do cristianismo que também usa as Escrituras Sagradas e interpreta de uma forma equivocada, incorreta. Então a gente precisa saber sim sobre a doutrina das Escrituras Sagradas. E é o primeiro ponto que eu coloquei porque ela é a revelação especial. É a própria palavra de Deus sendo direcionada a nós. Por isso eu coloquei a primeira matéria da primeira parte. A segunda matéria é a teontologia, que é a doutrina de Deus. Aqui a gente vai falar sobre a transcendência de Deus, que Deus é superior a tudo e todos. Ao mesmo tempo que ele é um Deus de longe, ele também tem a sua imanência, que é um Deus de perto. Ou seja, ele se relaciona com as suas criaturas. Ele não deixou as criaturas à sua própria sorte, ao seu bel prazer. Pelo contrário, Deus é aquele que, ao mesmo tempo ele está longe, ele está perto. A gente estuda também sobre os seus atributos incomunicáveis, que só o próprio Deus tem, e os seus atributos comunicáveis, que são os atributos que ele se relaciona com as suas criaturas angelicais, humanas e também essas criaturas terrestres, porque ele tem um controle sobre tudo e todos. E dentro desses atributos comunicáveis, a gente tem a ideia de imagem e semelhança, a qual nós, seres humanos, seres racionais, fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E dentro da doutrina de Deus a gente estuda sobre os títulos a qual Deus ele se apresenta. Interessante que Deus não é nome, Deus é título. E ele se apresenta de uma maneira diferente durante o período histórico. A gente vê a ideia do Elohim, o Deus Criador, o Senhor, Yod He Vav He, que é o tetagrama. A gente vê a ideia do El Shaddai,
entre outros títulos. Eloá, Yah, que é um pronome neutro, que é uma abreviação do tetragrama. Então a gente aprende muita coisa sobre essa doutrina de Deus, e é importante a gente saber porque há muitas heresias dentro da doutrina de Deus. Há muitos equívocos, e não só na doutrina de Deus, mas também na doutrina das Escrituras Sagradas, como por exemplo a ideia da inspiração bíblica. Quantos livros Deus, o Espírito Santo inspirou para poder ser de fato a própria palavra de Deus? Então é interessante a gente estudar sobre isso. Da mesma forma, a gente tem a doutrina de Cristo, que é uma das doutrinas mais bordoadas de equívocos que a gente encontra durante toda a história da igreja. Desde o primeiro século até o século XXI, houve várias heresias, e até hoje há heresias. E é importante estudar a doutrina de Cristo, porque a gente vai saber sobre a impecabilidade de Cristo, a união hipostática de Cristo, ou seja, 100% homem e 100% Deus. A gente vai saber sobre o porquê ele veio ao mundo, ele se encarnou, o verbo se encarnou. A gente vai saber sobre isso. A gente vai saber se Cristo ele pecou ou não. Lembrando que todas essas doutrinas, elas são baseadas nas Escrituras Sagradas, tá? É nesse conjunto de livros aqui, ó, que é Bíblia Sagrada. Todas essas doutrinas não é extra-bíblicas, são dentro da Bíblia, tá? Então a gente pega todo o conteúdo das Escrituras Sagradas, faz uma junção para a gente poder passar para vocês aí esse conteúdo. E a doutrina de Cristo a gente estuda muita coisa mesmo. Como por exemplo, Cristo ele realizou os seus milagres, as suas profecias, como homem ou como divino. Ele foi concebido por uma virgem, mas ele tinha os cromossomos de José ou de algum homem. Como que acontece essa ideia? Então, dentro da doutrina de Cristo, a gente estuda muita coisa. E essas coisas que são interessantes. A gente vai falar sobre a questão da riloplasmática, da bioplasmática, ou seja, riloplasmática, matéria gerando matéria. Ou seja, é o ser humano que gera ser humano. Agora, a bioplasmática tem uma ideia de vida gerar vida, ou seja, o próprio Deus gerou Cristo para que ele viesse sem mácula. E essa é a ideia. Lembrando que Cristo não é uma criatura. A gente também estuda isso na doutrina de Cristo. Cristo, ele é divino. Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E todos os textos que falam sobre primogenitura, princípio da criação, é uma ideia de que ele é o herdeiro final de tudo que ele criou. Da mesma forma, ele é o início e a fonte de toda a criação, porque sem ele nada teria sido feito. Então, na doutrina de Cristo, a gente estuda sobre isso. E o termo teológico é cristologia. Temos aqui uma doutrina que eu acho uma das doutrinas mais fascinantes, que é a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. A pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo, ela vai estudar que o Espírito Santo não é uma força ativa ou uma emanação. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa no sentido de um ser racional, pessoalidade, não ser humano. Pessoalidade é um ser racional que tem personalidade. Essa é a ideia. O Espírito Santo, ele sempre agiu tanto no Antigo Testamento quanto do Novo, da mesma forma Cristo. Ele deu umas aparições lá, que a gente chama de teofania, só que ele de fato vai pegar toda a narrativa histórica no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo também, ele sempre agiu convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas Gustavo, ele foi derramado
No Novo Testamento ele foi, mas qual que é a ideia do derramamento? A ideia do derramamento é capacitando os homens a ter coragem, ousadia para, e sem ter medo, o Espírito Santo não dá medo, o Espírito Santo encoraja. Para quê? Para evangelizar. Para isso que o Espírito Santo é derramado, para encher aqueles homens de tal forma, capacitando-os ao evangelismo, sem ter medo do martírio, que é você morrer pela sua própria fé, sendo assim uma testemunha de Cristo. Então a ideia é essa. E a gente estuda muitas coisas também na doutrina do Espírito Santo. Em breve sairá aula sobre as doutrinas cardeais. E a gente tem então a matéria sobre a doutrina da Trindade, a qual fecha essa primeira parte sobre a divindade e a sua revelação. E a doutrina da Trindade vai mostrar que por mais que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não são 3 deuses, mas são um Deus que tem 3 pessoas. Mas não são deuses. É Deus. Mas Gustavo, como que eu vou compreender isso? Meu amigo, você tem uma pancada de texto na Bíblia, falando que Deus é um, falando que Deus é encarnado, falando que Deus convence. Ambos esses deuses é a essência divina. Ambos desses Deus, a essência é divina. Mas o que acontece? Para você realmente compreender a Trindade é só pela fé. Porque por modos racionais você não vai conseguir. Como pode 3 ser um? Vai ser distinto ao mesmo tempo. A essência é divina. A essência é Deus. Mas tem 3 pessoas nessa essência. A qual essas 3 pessoas, a essência é a mesma, mas distintas uma das outras. Então a Trindade é uma matéria interessante. Tem uma tabelinha interessante que eu coloquei na apostila que eu escrevi. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem bacana. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu acho que dá para encontrar no YouTube. Eu não peguei no YouTube, no Google. Eu não peguei no Google não, eu peguei no slide. Tá vendo? Aqui são os atributos: onipotência, onisciência, onipresença. E aqui é o Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo. E é interessante que o mesmo atributo que o Pai tem, o Filho e o Espírito Santo têm. Onipresença, onipotência, onisciência, capacidade de criar, eternidade, santidade. Ele é santificador, fonte da vida eterna, inspirador dos profetas e Deus. E essa tabelinha mostra que os 3 compartilham dos mesmos atributos. Então, essa primeira parte a gente encerra aqui. E a gente vai falar sobre a segunda parte, que é a origem do homem e o seu final. Na doutrina do homem, a gente estuda a sua criação, a sua queda. A gente estuda a imagem e semelhança que ele foi criado, que foram os atributos comunicáveis de Deus, como por exemplo ser racional, intelecto, vontade e emoção, ser justo e tudo mais. A gente estuda dentro da antropologia, que é a doutrina do homem, como que ele foi criado, no sentido que no Gênesis 1 e 2 existe 2 verbos. Tem o bará e tem o azá. O bará é uma criação a partir do nada. Já o assá é uma criação a partir daquilo que já tinha sido criado. E o homem, ele é criado tanto em um quanto no outro. Ou seja, a matéria que fomos criados, ela foi criada a partir de algo que já tinha sido criado.
Só que a nossa racionalidade, o hálito que foi soprado em nossas narinas pelo próprio Deus, foi a partir do nada. Então, dentro da antropologia, a gente estuda sobre isso. A doutrina do pecado, eu coloquei como segunda matéria, depois da antropologia, é porque segue uma sequência lógica. Primeiro a gente fala sobre a criação e a queda do homem, e a doutrina do pecado vai falar especificamente sobre a queda e o que o pecado é. O que é o pecado? O pecado é você usar barba, o pecado é você você homem usar short, você mulher usar calça. O que é o pecado em si? O pecado em si está na alma corrompida do homem. Quando pecamos, a gente tem a nossa imagem e semelhança conturbada. A gente tem a nossa alma corrompida por um mal, como se fosse um câncer, que nos impulsiona a praticar maldades e transgredir uma lei que é pré-estabelecida por Deus. E o pecado, se ele não for controlado através do poder do Espírito Santo, a gente acaba sofrendo a morte eterna, que é sofrendo a própria ira divina. Então a doutrina do pecado, ela vai falar sobre essa ideia de quão terrível é o pecado. E o termo teológico é hamartiologia. No caso, hamartiologia, precisamente dizendo. A mesma coisa, antropologia é anthropologia, que é um termo mais grego, né? Anthropo, homem, logia, estudo do homem, ou doutrina do homem. Temos aqui então a doutrina da salvação, que é a soteriologia. A soteriologia vai falar sobre uma questão interessante, da mesma forma que a doutrina do homem fala. A doutrina do homem, ela tem dentro dela uma visão dicotomista e tricotomista, ou seja, a dicotomia, eu já expliquei no vídeo aqui no canal, que é a parte 1 e a parte 2 sobre a sua crença ou a tradição da igreja, na questão teológica. E a dicotomia crê que o corpo é a matéria, alma ou espírito é a parte imaterial. A tricotomia, ela faz uma separação entre alma e espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. Aí tem essas divisórias dentro da doutrina do homem. Da mesma forma, na doutrina da salvação, a gente tem uma ideia de calvinismo e arminianismo. Calvinismo crê na soberania de Deus, a qual ele decreta tudo, com um decreto ativo. Antes da fundação do mundo, ele salva a quem quer, e todos os seres humanos são condenáveis aos seus olhos. Já no arminianismo, há essa ideia sinergista, de que tem que haver uma cooperação entre Deus e o homem. Não é um semipelagianismo, mas é um arminianismo, a qual diz que, por mais que Deus seja iniciador de tudo, e ele faz tudo aquilo que ele bem quiser segundo a sua vontade, o homem ele tem que ter a sua cooperação nessa salvação, mas toda a iniciação, a sua mediação e o seu final é de Deus, mas mesmo assim o homem tem que ter a sua cooperação nessa salvação. Não que o calvinismo anula a responsabilidade do homem, não é isso. O calvinismo ele ensina que Deus é soberano, decreta tudo, mas o ser humano é 100% responsável, 100% responsáveis das suas atitudes, ações e pensamentos. Então não anula, só que não há esse sinergismo, há um monergismo, a qual Deus faz tudo e o ser humano ele paga o pato por aquilo que ele, o ser humano, fez. A gente tem essa divisória na doutrina da salvação. E por último, a gente tem essa ideia de doutrina da igreja, que vai englobar, não que a doutrina da escatologia não esteja por último, mas no sentido de que a doutrina da igreja vai reunir criaturas racionais
pecadoras salvas em um ambiente institucional